Em meio aos sertões quentes e castigados pelo sol de Pernambuco, vivia Horácio Cavalcante de Albuquerque, descendente direto de uma das mais respeitadas e antigas famílias da cidade de Floresta. Seu sobrenome carregava peso e prestígio, mas suas escolhas o afastaram da linhagem de honra à qual pertencia. Enquanto seus parentes mantinham o nome da família com dignidade, Horácio escolheu o caminho da desonra. Tornou-se conhecido não pelos feitos nobres, mas por envolvimento com o roubo de animais, um crime grave no sertão, onde um cavalo representava não apenas meio de transporte, mas a sobrevivência de uma família inteira. Antes de seguir com essa história arretada, comenta aí. De qual canto do mundo tu tá assistindo? É do sertão quente, do frio do sul ou do meio do mato? Aproveita e diz tua idade. Quem sabe tu não cruzou com Lampião sem saber? Já sapeca o like, se inscreve e ativa o sininho, vice? Em 1925, Horácio foi formalmente denunciado por furto de cavalos e condenado. No entanto, antes que fosse capturado e levado à justiça, tramou um plano ardiloso. Na calada da madrugada, ao lado de dois cúmplices igualmente marcados pela fama de ladrões, Horácio invadiu a fazenda Tapera, propriedade do Giló, uma família tradicional da região. O objetivo era claro: encontrar Manuel Giló, o homem que o havia delatado, e dar cabo de sua vida como forma de vingança. Sem sucesso em localizar Manuel naquela noite, Horácio partiu, mas antes deixou um aviso sombrio. Voltaria para terminar o serviço. Aquilo não era uma ameaça qualquer, era uma promessa de morte, uma sentença lançada sem o uso de tribunais. E foi então que o plano tomou um rumo ainda mais sórdido. Horácio, frio e estrategista, ordenou à própria esposa que redigisse uma carta como se fosse escrita por Manuel Giló. No bilhete forjado, ele fazia graves insultos a Lampião, chamando-o de cego mentiroso, covarde, e ainda insinuando que era traído por Maria Bonita, a quem chamou de galinha. Em tempos de cangaço, uma provocação dessas era equivalente a assinar a própria sentença de morte. Ao saber que Horácio esteve em sua propriedade, e suspeitando que algo pior poderia acontecer, Manuel Giló, tomado pelo medo, procurou a ajuda da polícia na cidade de Floresta. Lá, foi recebido pelo capitão Muniz de Farias, comandante de um destacamento militar que se encontrava acampado na região. O oficial, conhecendo a fama e a ousadia dos cangaceiros, aconselhou Manuel a retornar para sua fazenda, armar todos os membros da família e aguardar com cautela. Em caso de ataque, prometeu dar cobertura militar. Tranquilizado, Manuel voltou a Tapera, confiando na promessa de reforço. Mas o que ele não sabia é que o perigo já havia batido à sua porta. No entardecer de 28 de agosto de 1926, o céu do sertão começava a se tingir de tons alaranjados quando o terror finalmente chegou à porta do Giló. Eram por volta das 4 horas da tarde, quando Lampião, o temido rei do cangaço, colocou em prática o plano arquitetado com base na carta caluniosa forjada por Horácio. Ao seu lado, marchava o próprio delator, um homem agora duplamente perigoso, traidor de sangue e manipulador de vinganças alheias. Com uma quadrilha numerosa e armada até os dentes, Lampião avançou contra a fazenda Tapera, acreditando firmemente que o tal Manuel Giló o havia insultado com palavras imperdoáveis. Mas o que o bando não esperava era uma recepção à altura. Os moradores, avisados anteriormente pelo capitão Muniz, estavam em alerta máximo. Assim que os primeiros tiros ecoaram no ar, os homens da fazenda reagiram com ferocidade. Iniciou-se ali um tiroteio de alta intensidade, onde cada estampido da pólvora representava o desespero de uma família tentando sobreviver. As notícias do ataque não demoraram a chegar à cidade de Floresta, levando pânico e agitação às ruas. O capitão Muniz de Farias, no entanto, revelou-se indeciso. Caminhava de um lado ao outro da sede policial, sem conseguir tomar uma atitude concreta. A responsabilidade pesava sobre seus ombros, mas o medo de enfrentar Lampião era ainda maior. Foi então que um gesto de coragem rompeu o impasse. O jovem cabo Manuel Neto, conhecido por sua bravura em combates anteriores, ofereceu-se para liderar uma missão de socorro. Mesmo com o braço imobilizado numa tipóia, ainda convalescente de um ferimento recente em batalha, o soldado insistiu em partir.
Pediu reforço de 30 homens, mas recebeu apenas 10. Ainda assim, não hesitou. Armado de coragem e convicção, partiu com o pequeno grupo, cavalgando com urgência rumo à fazenda sitiada, que ficava a quase 2 léguas dali, cerca de 12 quilômetros de distância em terreno difícil. A chegada de Manoel Neto à tapera foi marcada por fogo cruzado. Antes mesmo que pudessem desmontar, foram recebidos por uma saraivada de balas. Os cangaceiros, percebendo o reforço, intensificaram o cerco. O confronto que se seguiu foi brutal. A poeira do chão se misturava à fumaça dos disparos, criando uma névoa sufocante. Balas uniam como enxames de abelhas furiosas, e os gritos de dor e comando se confundiam em meio ao caos. Durante cerca de meia hora, a batalha tomou contornos desesperadores. O jovem soldado João Ferreira de Paula tombou aos pés de Manoel Neto, atingido em cheio. Outros 2 homens caíram logo em seguida. O estoque de munição se esgotava rapidamente e a situação tornava-se insustentável. Percebendo que continuar significaria a morte de todos, Manoel Neto, com pesar, deu ordem de retirada. A retirada não foi covarde, mas necessária. Salvar os sobreviventes era, naquele momento, um ato de honra. Contudo, ao abandonar a tapera, deixou para trás o que restava da família Giló, agora à mercê da ira de Lampião. Com a retirada dos soldados liderados por Manoel Neto, um silêncio tenso pairou sobre a fazenda tapera. O som dos cascos se afastando foi como um aviso fúnebre para aqueles que permaneceram. Dentro da casa, o pavor tomava conta. Restava apenas Manoel Giló, o patriarca da família, como o último bastião de resistência. Os demais haviam tombado ou fugido, sem forças, sem proteção, e com os olhos marejados, ele foi arrastado para fora por homens que não demonstravam piedade. O próprio Lampião, de olhos faiscantes, liderava a cena com um papel amassado nas mãos. Era a carta, a famigerada carta, escrita pela esposa de Horácio, mas atribuída falsamente a Manoel. Diante do velho, Lampião brandiu o bilhete como uma confissão escrita, exigindo explicações. Manoel, com a voz trêmula e o corpo já curvado pelos anos e pelo medo, negou veementemente ser o autor. Alegou com desespero que sequer sabia ler ou escrever. Suas mãos calejadas de lavrador, sua humildade e lágrimas davam razão ao que dizia. Por um instante, Lampião pareceu hesitar, mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, um de seus cabras, instigado talvez pela fúria cega ou pela vontade de agradar o chefe, ergueu a pistola e atirou. O som seco do disparo selou o destino de Manoel Giló, que caiu ali mesmo, no chão de terra batida da própria fazenda. Não houve cerimônia, nem compaixão. Foi uma execução fria, uma queima de arquivo motivada por um boato maquiavélico. Aquela morte, no entanto, despertou algo em Lampião. O rei do cangaço começou a juntar as peças e a perceber que havia sido manipulado. Os olhos do chefe brilharam, agora não com raiva, mas com o calor da indignação por ter sido usado. Ordenou que trouxessem Horácio, o mentiroso. O traidor foi amarrado com cordas grossas a um tronco de pau, de onde não poderia escapar. O semblante de Horácio, outrora arrogante, agora era puro pavor. Lampião, com a calma sombria de um homem que já havia matado muitos, aproximou-se. Sem levantar a voz, disse: "Ninguém me faz de besta e sai ileso. Por tua língua, inocentes morreram." Diante do silêncio e do choro de Horácio, Lampião exigiu a verdade. E a verdade veio em pedaços, entre soluços e desespero. O delator confessou. Foi ele quem forjou a carta, usando a própria esposa como escriba, apenas para se vingar de Manoel, que o havia acusado, com razão, de ser ladrão de cavalos. Uma vingança mesquinha, motivada pelo orgulho ferido e pela vontade de causar destruição. Com o sangue fervendo, Lampião pronunciou a sentença. "Já que tua língua foi o que trouxe a morte, ela será a tua maldição." Mandou pregar a língua de Horácio no tronco da árvore, deixando o homem agonizando, amarrado, entregue à própria dor e à fome. A morte não seria rápida, seria um castigo lento, servido à maneira do sertão, com o tempo, o sol e os animais selvagens. E assim terminou a história de Horácio, o mentiroso,
O traidor que acreditou que poderia usar o cangaço como ferramenta de vingança pessoal. O sertão não perdoa. O corpo de Horácio nunca foi enterrado. Ficou ali, exposto à mercê do sertão, sob o olhar impiedoso do céu rachado de calor, como um recado cruel a todos que ousassem usar o nome de Lampião para suas próprias vinganças. Os urubus foram os primeiros a aparecer, girando no ar como presságios do fim. Depois vieram as raposas, os roedores, os insetos. Cada pedaço consumido daquele homem carregava um símbolo: traição, mentira, castigo. A notícia da morte de Manuel Giló e do destino monstruoso de Horácio espalhou-se rapidamente por toda a região, e com ela espalhou-se também o terror. As pessoas passaram a guardar silêncio diante de qualquer assunto que envolvesse o cangaço. Já não se comentava mais sobre Lampião nos mercados, nem nas mesas das cozinhas ou nas conversas de varanda. Os nomes viraram sussurros, e os sussurros, orações de medo. A fazenda Tapera, que antes abrigava uma família inteira, agora era apenas uma casa fantasma. O vento cortava os corredores vazios, batendo portas e janelas como se ainda ecoassem os gritos da noite do massacre. Alguns diziam que ouviram lamentos ao passar pela estrada próxima, e poucos ousavam se aproximar. Virou território maldito, amaldiçoado não por fantasmas, mas pela memória viva de uma injustiça sem redenção. Já na cidade de Floresta, o capitão Muniz de Farias passou a ser olhado com desprezo. Seu nome, antes respeitado, agora carregava a marca da omissão. Muitos o culparam por não ter agido com firmeza, por não ter enviado os 30 homens solicitados. Diziam que se tivesse tomado atitude, Manuel Giló e sua família ainda estariam vivos. O silêncio e a hesitação diante do perigo custaram caro. A dor da perda se misturava à revolta, e o povo começava a perceber que a justiça do sertão, muitas vezes, não vinha do fardamento, mas do próprio punho. Quanto a Lampião, a história ficou marcada em sua trajetória. Ele, que já era conhecido como vingativo, começou a carregar também o peso da dúvida. Ainda que tivesse punido Horácio com rigor, não pôde desfazer o sangue derramado. Aquilo o perseguiria por um tempo. Alguns cangaceiros próximos diziam que viram o chefe calado, pensativo nas noites seguintes, olhando o fogo como se enxergasse nele algo que ninguém mais via. Talvez remorso, talvez apenas a frustração de ter sido manipulado. Mas Lampião era homem forjado no ódio, e nesse mundo, o arrependimento não encontrava morada. O episódio ficou conhecido como a traição da carta, e a partir daquele dia, ninguém mais ousou brincar com o nome de Lampião, porque o que começou com uma mentira escrita à mão, terminou com a morte de inocentes e a punição mais cruel que o sertão já havia testemunhado. Os dias que se seguiram ao massacre na fazenda Tapera foram marcados por um silêncio desconfortável que pairava sobre toda a região. Não era um silêncio de paz, mas de luto profundo e revolta contida. As famílias vizinhas, mesmo aquelas que mantinham certa distância dos Giló, sentiram o golpe. Não apenas pela crueldade da chacina, mas pela certeza de que, no sertão, a justiça morria antes do corpo. Manuel Giló era um homem simples, de fala mansa e coração justo. Muitos lembravam dele dividindo água no tempo da seca, ajudando a enterrar conhecidos, emprestando ferramentas sem cobrar. Sua morte, suja, injusta e baseada numa mentira, foi como um veneno que escorreu pelas veias da comunidade. Mas ninguém gritou, ninguém protestou, porque no sertão, quando a dor é grande demais, ela se cala e se transforma em ação invisível. O primeiro a se mover foi um velho conhecido da família Giló, Vicente da Laje, um lavrador de poucas palavras que havia sido salvo certa vez por Manuel quando adoeceu no roçado. Vicente começou a visitar fazendas vizinhas, discretamente. Levava farinha, mas escondia recados. Cada parada era um sussurro, e cada sussurro, uma convocação. Logo, um grupo de homens, mulheres e até jovens se organizava. Não buscavam confronto direto com o bando de Lampião. Sabiam que isso seria suicídio, mas queriam fazer o cangaço sangrar de outro jeito. Começaram a espalhar pistas falsas pelas trilhas que cortavam o mato. Diziam ter visto o bando rumando para lugares onde não estavam. Enviaram bilhetes às volantes.
Mensagens anônimas que conduziam as forças da lei a terrenos preparados para emboscadas. Em uma delas, um pequeno grupo de cangaceiros foi surpreendido à beira de um riacho. Um deles foi capturado, espancado e devolvido à estrada com um bilhete amarrado no peito. Aqui, quem mente morre. Justiça por Manuel Giló. Lampião não demorou a saber. E não gostou. Mas ele não compreendia quem estava por trás. O sertanejo pode não ter farda ou fuzil, mas conhece a terra como ninguém. Eles passavam despercebidos pelos olhos dos cangaceiros, porque não vestiam ódio no rosto, apenas luto nos gestos. E isso, Lampião não sabia como enfrentar. Pela primeira vez, não lutava contra soldados. Lutava contra fantasmas. As emboscadas se tornaram mais frequentes. Cangaceiros isolados foram cercados em beiras de açude, sumiram em matas onde antes se escondiam com tranquilidade. Alguém, ou muitos, estavam virando o sertão contra eles, com silêncio e inteligência. A vingança silenciosa tinha começado, e ninguém sabia onde ela iria parar. À medida que os dias avançavam, o sertão ia se tornando uma espécie de tabuleiro invisível, onde cada passo podia ser fatal. Para o bando de Lampião, as trilhas antes seguras se tornaram armadilhas, as casas amigas, suspeitas. Até os pequenos vilarejos que outrora ofereciam pouso e farinha começaram a fechar suas portas, não por coragem, mas por medo. Havia algo diferente no ar. O silêncio dos vivos começou a assustar, mais do que os gritos dos mortos. Lampião, astuto como era, percebeu. O rei do cangaço, acostumado a intimidar com a simples menção de seu nome, agora precisava se mover com cautela. Começou a desconfiar de todos, inclusive de alguns de seus próprios homens. Mandou revistar fazendas, interrogar velhos e moças, ameaçar crianças para arrancar informações. Mas ninguém falava. A comunidade havia se transformado num só corpo mudo. E essa união silenciosa era mais perigosa do que qualquer volante armada. Enquanto isso, os ataques estratégicos da população continuavam. Em uma das noites, uma carga de pólvora foi sabotada antes de chegar às mãos do grupo de cangaceiros. Em outra ocasião, o alimento oferecido em um rancho estava envenenado. 2 homens do bando passaram mal e morreram antes do amanhecer, com espuma nos lábios e olhos arregalados. O recado estava dado. O sertão agora também sabia matar. Não havia assinatura. Não havia rosto. Era como se o próprio chão tivesse se revoltado contra Lampião. A resposta do cangaceiro foi cruel. Em retaliação, ordenou queimar uma fazenda próxima, suspeita de abrigar inimigos. O fogo se alastrou pelas palhas secas dos telhados como febre em corpo doente. O clarão podia ser visto a léguas de distância. Mas mesmo assim, ninguém queixou-se. Ninguém acusou. O povo decidiu calar, porque o silêncio agora era a arma mais mortal. Alguns membros do bando começaram a se inquietar. Não eram tolos. Percebiam que a guerra que enfrentavam era diferente. Não vinham de frente, com balas ou emboscadas gritadas. Eram picadas invisíveis, pequenas, mas contínuas, como veneno de cobra. Um por um, os cangaceiros mais inseguros foram desertando, dizendo-se cansados, com saudade de casa. Outros, mais paranoicos, dormiam de olhos abertos, como se fossem devorados por um inimigo que nunca aparecia. Foi então que Lampião, furioso, decidiu enviar um recado de sangue. Mandou capturar alguém da comunidade, qualquer um. Não importava se fosse culpado ou inocente. O objetivo era simples: quebrar o pacto de silêncio pelo terror. Quando um jovem vaqueiro foi levado, a região inteira prendeu a respiração. Todos sabiam que ele nada tinha a ver com as armadilhas. Mas a lição que viria não seria para ele, seria para todos. O nome do rapaz era Joaquim da Cruz, mas todos o chamavam de Quinca. Filho de lavradores, tinha apenas 17 anos e um sorriso fácil que cativava até os mais brutos. Era conhecido por cuidar do gado alheio, ajudar nos partos dos bezerros e por ser um dos poucos jovens da região que sonhava em estudar fora. Mas naquele dia, foi arrancado da porteira de casa como se fosse um criminoso. Os cangaceiros o amarraram como se estivessem laçando um animal selvagem. Sua mãe correu atrás gritando, com os pés descalços e os cabelos desgrenhados, mas foi empurrada com violência. Quinca nem teve tempo de se despedir. Foi levado ao centro de um povoado abandonado, numa clareira que o sertão engolira com o tempo.
Ali, Lampião ordenou que o amarrassem a um tronco e reunissem todos os moradores das redondezas. Queria público. Queria medo. Queria quebrar a força invisível daquele silêncio coletivo que corroía seu poder. Ao entardecer, cerca de 20 pessoas foram reunidas à força. Homens, mulheres, crianças, todos com o rosto baixo, como se estivessem diante de um altar profano. No centro, Kinka, com o rosto machucado e os olhos suplicantes, tentava manter a dignidade. Não gritava, não implorava, mas seus olhos pediam socorro. E ninguém ousava se mover. Lampião surgiu com sua indumentária característica: chapéu de couro adornado, cartucheiras cruzadas no peito e o olhar de fera encurralada. Caminhou até o jovem e, sem cerimônia, puxou o facão, deixando-o brilhar sob o último raio de sol. Dirigindo-se à multidão, disse em voz firme: quem for o autor dos bilhetes, das armadilhas, das mentiras, que apareça agora. Senão, esse menino morre pelo silêncio de vocês. O povo se entreolhou, mas ninguém se moveu. Um velho chegou a dar um passo à frente, mas foi contido por uma mulher, talvez filha, que o segurou pelo braço implorando em lágrimas silenciosas. O peso daquela decisão era insuportável. Salvar Kinka custaria entregar o segredo, mas manter o segredo custaria a vida de um inocente. Minutos pareceram horas. O único som que se ouvia era o ranger das cordas no tronco e a respiração pesada de Lampião. Foi então que o improvável aconteceu. Kinka levantou o rosto e falou: se é para morrer, morro eu. Mas esse povo não tem nada com isso. Aquela frase, dita com voz fraca e firme, cortou o ar como lâmina. Por um instante, até Lampião pareceu afetado. Mas a crueldade não conhece misericórdia quando precisa manter a autoridade. Sem dizer mais nada, o chefe virou as costas e deu o sinal com a mão. O tiro ecoou seco e o corpo de Kinka tombou como pedra no chão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não de covardia, mas de luto profundo. A partir daquele dia, o povo passou a rezar não por justiça, mas por resistência. E a história de Kinka da Cruz virou símbolo, não de morte, mas de coragem. A morte de Kinka da Cruz foi o estopim. O corpo do rapaz foi deixado amarrado ao tronco por dias, como um troféu macabro. Lampião acreditava que o horror daquela cena faria o povo se calar para sempre. Mas ele cometeu um erro. Subestimou o poder da dor coletiva quando se transforma em fúria silenciosa. Naquela mesma noite, mulheres da região foram até a clareira, enfrentando o escuro e o medo. Desamarraram o corpo do jovem com mãos trêmulas. Limparam seu rosto e o levaram até uma cova cavada com enxadas e lágrimas. O enterro foi feito sem padre, sem reza alta, apenas um punhado de terra molhado pelas lágrimas da comunidade inteira. Não houve gritos, não houve promessas, mas ali, diante daquela sepultura rasa, firmou-se um pacto invisível. Nunca mais permitiriam que o medo fosse maior que a memória. A história de Kinka se espalhou como poeira em vento quente. Não demorou para que outras comunidades, até mesmo longe dali, soubessem do que havia acontecido. Seu nome virou lenda. As crianças o chamavam de mártir, os adultos de símbolo. E aqueles que ainda hesitavam entre fugir ou resistir, agora sabiam o que fazer. Cabra macho ou mulher valente, comenta aí. De onde tu é? Quero ver até onde essa história de Lampião vai correr mundo afora. É do interiorzão? Da capital? Ou tá lá fora com saudade do nosso sertão? E tua idade, hein? Vai que tu já andou de Lampião na mão e ninguém sabe? Então é isso. Like no vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Aqui, cada história vale uma fogueira acesa. Em silêncio como antes as armadilhas voltaram, mas agora com mais precisão. Em vez de apenas sabotar, os moradores passaram a atacar em pontos estratégicos, guiando volantes com mapas desenhados à mão e conduzindo os cangaceiros para terrenos minados com armadilhas improvisadas. O próprio Lampião quase caiu em uma emboscada armada com buracos cobertos por palha e estacas afiadas. Perdeu 2 homens ali. Escapou por pouco. Mas o dano psicológico já estava feito. O rei do cangaço estava sendo caçado por gente sem nome. E isso o enlouquecia. Nos meses seguintes, o bando se retraiu. Começaram a evitar certas regiões, a mudar rotas e a desconfiar até da água oferecida por velhos.
A base de apoio popular, que antes era o combustível do cangaço, começou a desaparecer. Era como se o próprio sertão estivesse fechando as portas para Lampião. E o povo? O povo reaprendeu a caminhar com dignidade. A cada ataque frustrado, a cada cangaceiro capturado, enterravam um pedaço do medo junto com ele. A morte de Quinca nunca foi vingada com sangue direto, mas sim com a destruição do terreno fértil onde o cangaço antes reinava. Anos depois, quando os livros começaram a contar as histórias do sertão, muitos escreveram sobre Lampião, sobre sua bravura, seus crimes, sua morte. Mas em cada vila pequena, cada estrada de terra que corta o silêncio do Nordeste, o nome que ecoa até hoje, baixinho, quase como oração, é o de Quinca da Cruz, o menino que enfrentou o rei sem arma nas mãos, apenas com coragem nos olhos. E a última frase dita por ele, segundo quem estava presente, foi: "Se o preço da verdade é meu silêncio, então morro falando."